Verso 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Glória a Deus. Até aí, em reverência, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e em Tua presença nós te pedimos, Deus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, que possamos ser constrangidos, que possamos ser confrontados pela Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, a santidade começa com uma decisão interna. E nós vemos aqui que no versículo 8, nós vemos que Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar. Então ele já estava a caminho, e ele sabia que ali ele passaria algumas provações, mas antes disso, ele já servia a Deus, ele já tinha proposto no coração dele, que ele não ia se contaminar. E assim, eu e você, que dependente de onde nós estivermos, que possamos não nos contaminar. Então nesse contexto, como eu já disse, ele veio da linhagem de Davi, e o império mudou ali o nome dele, trocou as roupas dele, trouxe para ele uma língua nova, porque você pode perceber que no original começou em uma língua e depois, com o decorrer do texto, é escrito em outra língua. E no final, quando entra escatologia, volta para a língua do início. Então nós vemos que teve uma transição ali de cultura. Mas foi mudada a sua língua, a sua rotina, mas eles não conseguiram mudar o que era mais importante, que era o coração, aquilo que estava dentro. Porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele busca verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então ele não enxerga somente o nosso externo, mas ele enxerga o nosso coração. E não tem problema disso, você pode vir, nós somos uma igreja renovada, nós cremos no batismo com o Espírito Santo. O culto de quinta aqui, semana passada, que hoje é domingo, foi maravilhoso. Os irmãos falando de língua, glorificando, e glória a Deus por isso. Mas ainda assim, o Espírito Santo vê o coração. Ele via o coração de Daniel, e ele também vê o teu coração e o meu coração. Nós podemos ver nesse texto que santidade, ela é uma escolha que ela antecede a tentação. E quantas tentações nós temos? No texto que nós lemos, vai falar sobre as iguarias que o rei ofereceu ali para eles. E essas iguarias hoje pode representar muitas oportunidades que nós temos de desviar o nosso coração daquilo que é santo. Iguarias não necessariamente coisas que são ruins, porque quando o inimigo ele vai contra a nossa vida, porque o objetivo dele é que nós não sejamos santos, que não tenhamos santidade, porque sem santidade não fomos realmente salvos. Então a estratégia dele não é colocar coisa ruim. Olha só, ele coloca as coisas ruins, é claro, mas com aparência de boa. E algo muito interessante de comentar é que, um exemplo, drogas, é bom ou é ruim? Drogas é ruim. Mas se uma pessoa, ela fica a vida inteira ouvindo que drogas é ruim, e de repente ela vem a experimentar, ela vai ver que ela vai sentir um barato. Então aparentemente é bom, só que depois o que vai acontecer? Ela vai se viciar, olha só. E aí é um processo que acho que muitos aqui sabem do vício. Então, irmãos, quando nós vemos aqui, Daniel ele não esperou nem que o banquete fosse servido. Então o que ele fez? Ele tinha um propósito, e esse propósito dele era não se contaminar.
Então ele chegou no chefe de cozinha e pediu para que aquele chefe servissem para ele não as iguarias do rei, mas servissem outra comida. Agora preste atenção, imagina, há muito tempo atrás, na época da monarquia, quando o rei dizia uma coisa e não fazia, o que acontecia? Olha, cova de leão, corta a cabeça, espada. E é nesse contexto aqui que nós percebemos que ele corria um grande risco em não aceitar a comida do rei. E meus irmãos, hoje, viver uma vida santa, em santidade, escandaliza. Escandaliza, porque a verdadeira guerra da santidade, ela não acontece na praça pública. Ela começa onde? No nosso coração. E depois do nosso coração, vai para fora. E quando isso acontece, é inevitável, há um choque com a sociedade. Porque todos esperam uma resposta, e você tem uma resposta diferente. Em toda a sua trajetória, no seu comportamento, na sua forma de se referir às pessoas, em tudo que você faz. Que em nome de Jesus, possamos realmente chocar o mundo. Porque o mundo vem com os moldes, tentando nos amoldar ao padrão do mundo. Mas nós não somos daquele que se amolda aos padrões do mundo. E nós sabemos que a santidade, ela começa com uma decisão interna. E Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar. E que eu e você, em nome de Jesus, possamos jamais nos contaminar com as coisas desse mundo. Porque quando nós assistimos a televisão, existe oportunidade de se contaminar. Quando nós andamos na rua, são oportunidades de você se contaminar. Quando você se relaciona com o próximo, no seu trabalho, pasme os irmãos, muitas vezes na igreja. Porque o que acontece é que, como ele vê o coração, nós precisamos entender qual o propósito que nós servimos na casa de Deus. Porque muitas vezes fazemos aquilo que é certo, mas com o propósito errado. E se estamos fazendo o que é certo com o propósito errado, nós estamos errando como igreja. Estamos servindo a nós mesmos. Estamos servindo tantas coisas, mas o nosso coração permanece distante de Deus. Então precisamos entender qual o propósito de nós estarmos aqui, para que a santidade ela possa estar aqui em nosso coração. Amém? Então, em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, a santidade ela começa com uma decisão interna. Amém? Para aplicarmos essa mensagem, essa primeira parte, indo para o propósito, eu quero fazer uma pergunta para você: qual que é o propósito da sua vida? Outra pergunta que eu quero fazer: por que você frequenta a nossa igreja aqui, você que é membro? Ou você que não é membro, por que você frequenta a sua igreja? Ou então, o que você está fazendo aqui? Às vezes a gente vai numa rotina, sabe? E os propósitos eles ficam longe, ficam aleatórios. Mas o que você está fazendo aqui? Se você exerce algum ministério na igreja, por que você exerce esse ministério? Então, lembre-se, santidade começa com uma decisão interna. Irmãos, alguns pesquisadores na Universidade de Princeton, eles descobriram um neurônio chamado de neurônios espelho. O que é esse neurônio espelho? O que faz? Dependendo do ambiente que eu estou, eu vou replicar, eu vou espelhar o que está acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Se você chega num ambiente e está todo mundo rindo, todo mundo sorrindo, o que você vai fazer? A tendência é você sorrir também. Se você chega num ambiente onde está todo mundo sério, todo mundo ali meio carrancudo, o que você faz? Você já chega, opa. Então você vai espelhar o ambiente que você está. Então, nesse contexto,
que eu disse, nós sabemos que as células que fazem o cérebro reproduzir o que vê, se você convive com ódio, você vai começar a agir com ódio. Se você convive com falta de caráter, você tem uma tendência a espelhar a falta de caráter. Só que pensa comigo, aonde Daniel estava? Havia caráter naquele reino? Não. Havia justiça naquele reino? Não. É o que o rei falou, pronto, acabou. Olha só. Então imagine esse contexto idólatra, esse contexto complexo. Por que Daniel não espelhou esse contexto? Então posso dizer para os irmãos que Daniel ele passou 70 anos em meio à idolatria, em meio a coisas ruins. Ele passou 70 anos ali e ainda assim ele se manteve firme. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele mantinha o coração dele íntegro. Ele mantinha o coração porque ele tomou uma decisão. E a decisão dele era não se contaminar. E ele não se contaminou. Então ele continuava, a sua alma ali ajoelhava diante de Deus. E ele permanecia, mesmo em meio à idolatria. Agora deixa eu te falar, sabe por quê? Porque ele tinha outro espelho. O espelho dele era Deus. E que Deus possa ser o meu espelho, que Ele possa ser o seu espelho, e que possamos em nome de Jesus, independente de onde estivermos, independente da circunstância que nós vivermos, independente se você viveu num lar de ódio, se você foi criado em meio a tantas coisas, independente se você foi abusado fisicamente ou emocionalmente, o teu espelho é Deus. Deus, Ele muda caráter, Ele muda tudo em nossa vida, desde que nós nos colocamos com o nosso coração e propomos, assim como Daniel, não se contaminar com as coisas desse mundo. Aleluia. Então você se torna, meu irmão, aquilo que você contempla. Então contemple a face do Senhor. Vem aqui com um propósito firme, com um propósito forte, com um propósito intenso, de contemplar a glória de Deus, porque nós somos representantes de Deus aqui na terra, ou não somos? Nós somos, e que isso possa refletir em nossas atitudes, que isso possa refletir em nosso trabalho, e aonde que nós estivermos. Tudo isso começa aonde? Com uma decisão interna. Então quem olha demais para o mundo, meu irmão, perde o formato do céu. Amém? E que possamos em nome de Jesus jamais perder o propósito, em nome de Jesus. Meus irmãos, em segundo lugar que eu quero falar para você nesta noite é que a santidade escandaliza. Por quê? Porque ela revela excelência. Então nós vemos que Daniel ali, ele se destacou. Olha só, o rei, ele queria colocar aqui nos próximos capítulos, no contexto aqui, entre o verso 9 ao verso 20, nós vemos que em primeiro lugar ele recusou o banquete. Parecia uma loucura fazer isso, mas 10 dias depois, ele estava mais forte e mais sábio do que os outros. Então, para ele não ser pego ali pelo rei, que ele falou, não, eu não vou me contaminar, me dá outros alimentos, e vê 10 dias como que eu vou estar. E ele e os amigos deles estavam fortes, ali comendo legumes. Eles não se contaminaram. E aí o rei o exaltou e colocou ele numa posição ali de destaque. Meu irmão, o resultado da santidade, ela é excelência. Porque a partir do momento que nós andamos em excelência, não soberba, mas brilho. E o brilho do Espírito Santo, ele incomoda os outros. Porque se nós refletirmos Deus, em nome de Jesus, nós vamos ser excelentes em tudo que nós fizermos. E nós temos um chamado, para onde você trabalha,
nós entendemos que tudo o que Deus coloca em nossa mão, nós precisamos fazer com excelência. Por quê? Porque nós somos representantes de Deus onde nós estivermos. Então que em nome de Jesus possamos representar Deus aonde nós estivermos. Não o nosso brilho, mas o brilho de Deus, do Espírito Santo que habita em nós. Ah, meu irmão, incomoda os outros. Então nós vemos aqui que Daniel, ele começou a incomodar. Então nós vemos aqui que o brilho, ele incomoda quem vive nas trevas. Então quem é limpo demais, denuncia a sujeira dos outros, sem dizer uma palavra. Então que em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não porque você tem poder, mas pelo poder do Espírito Santo, que você possa sair depois do culto, aonde começa a sua missão, e aonde você colocar a planta dos seus pés, que ali você possa, em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, escandalizar o mundo. Porque nós fomos chamados, meu irmão e minha irmã, para escandalizar esse mundo. Sabe quem causou o maior escândalo nesse mundo? Jesus Cristo. Todos esperavam uma atitude, e ele vinha com uma atitude diferente. E que em nome de Jesus, eu e você, possamos espelhar Jesus. Então, meus irmãos, no trabalho, na escola, na liderança, ser santo é ser luz. E a luz, ela não precisa gritar. A luz por si só, ela incomoda as trevas. Imagine agora que você está num quarto totalmente escuro. Imagina você num quarto escuro. E você está ali. E de repente, vem alguém, eu não sei se você tem filhos pequenos aqui, né? E vai lá e pumba, acende a luz. O que acontece? Você choca. Então a luz por si só, ela choca as trevas. E você, meu irmão, em busca da santidade, prova de que você vive uma vida santa, é que você vai chocar. Aonde você estiver, vai ter um choque do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, você que está aqui, que você vai sair daqui, e as pessoas vão ser chocadas pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, não interessa se você vai voltar, e no seu lar, ali, talvez a sua família mexe com macumba, mexe com umbanda, são pagãos, ou pior, aqueles crentes que não são crentes, somente de aparência. Você vai chegar lá, e ele vai ver a diferença, e o poder do Espírito Santo, e a luz de Deus, aonde que você estiver, em nome de Jesus. Meus irmãos, em terceiro lugar, santidade, ela permanece mesmo sob pressão. Nós vemos mais adiante, no capítulo 3, e consequentemente no capítulo 6, né? É uma amarração aí das provações que eles tiveram ali naquele lugar. Então, anos depois, a Babilônia, ela tentou de novo, olha só, o que ela fez? Chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram os amigos ali de Davi. Eles os amigos de Daniel, amém? E eles ergueram ali uma estátua, e pediram para que eles simplesmente adorassem aquela estátua. O que eles fizeram? Adoraram? Não. Irmãos, quantas oportunidades nós temos de adorar tantas coisas por aí, tantos deuses por aí. Essa estátua aí pode representar tanta coisa em nossa vida, talvez uma pessoa, hoje em dia talvez um cachorro, tantas coisas que você pode adorar, filho, marido. E nós aprendemos na semana passada que qualquer coisa que eu coloco na frente de Deus, eu estou pecando. Porque todo mandamento, os 613 preceitos, eles se unem
em amar a Deus sobre todas as coisas. E ali, no contexto, eles não adoraram. O que aconteceu? Eles foram jogados aonde? Na fornalha ardente. Então eles foram lançados naquele fogo. Mas o quarto homem estava lá e livrou eles da fornalha. Então nós vemos que a santidade, mesmo sob pressão, meu irmão, ela tem que ser constante, ela tem que continuar, em nome de Jesus. E meu irmão, não ceda à pressão. O tempo inteiro nós estamos sendo pressionados a não viver uma vida de santidade. Narcisismo também é uma forma de adoração, você adorar a si mesmo, mais do que tudo. Olha só, quantas possibilidades de adoração, mas nós não podemos, em nome de Jesus, nos render à pressão. Meus irmãos, nós vemos que mais tarde, no capítulo 6, Daniel ele foi jogado na cova dos leões, mas o Deus da juventude lá atrás, ainda era o mesmo Deus na velhice, quando ele foi jogado ali. E nós sabemos que a boca do leão foi tapada, e o rei ficou constrangido. A palavra vai dizer no capítulo 6, que aquele rei, ele não queria jogar Daniel. Mas lembra do destaque que a gente estava falando? Quando uma pessoa, ela segue a Deus, ela se destaca, o brilho de Deus aparece na vida dela. E olha só, as outras pessoas que estavam ali perto, estavam gostando disso? Não, eles tentaram arrumar várias formas de constranger, de derrubar, e não encontrava nada, absolutamente nada, para poder condenar Daniel. E aí um pensou, a não ser o Deus dele. O que eles fizeram? Chegaram próximo daquele rei e começaram a manipular a situação. Olha só, isso é o que Satanás faz. Ele manipula a situação. E eu senti de falar agora, cuidado com o que você assiste. Porque muitas coisas é colocada de uma forma tão sutil, às vezes engraçada, e você está dando risada. Olha só, mas aquilo está entrando na sua mente, está entrando nos seus filhos, está entrando nos filhos dos seus filhos, e logo estamos vivendo uma inversão de valores, aonde o que era errado virou certo, e o que é certo virou errado. E o inimigo, ele é sutil, ele é muito sutil, mas está, em nome de Jesus, condenado, amarrado e amordaçado, em nome de Jesus. Mas várias são as investidas, as manipulações, para que você não viva uma vida de santidade. Amém? Mas em nome de Jesus eu encontro aqui pessoas que vai entender e vai permanecer, mesmo diante dos problemas, das dificuldades e das pressões do nosso cotidiano. E amados, nós sabemos que santidade é a coerência ao longo do tempo. Eles não começam aqui bem e terminam mornos. Eles permanecem firmes até o fim. Então, santidade é a fidelidade que resiste às tentações. E passou-se ali muito tempo. E Daniel, ele permaneceu o mesmo. E que em nome de Jesus, você possa permanecer o mesmo. Que nada, absolutamente nada, distrai a sua atenção. E que você possa focar naquilo que é o alvo, naquilo que é a cruz. Cristo Jesus, vida de santidade. E que em nome de Jesus possamos viver isso em nossos relacionamentos, em tudo que nós fizermos. O santo não é quem nunca cai, mas é quem nunca negocia princípios. E que em nome de Jesus nessa noite possam ter pessoas aqui com princípios estabelecidos, e que nada nesse mundo vai mudar esse princípio. Meus irmãos, em quarto lugar, aqui, e muito importante, a santidade não é isolamento.
A santidade é influência. Olha só. Na sequência do texto aqui que nós vemos que Daniel, ele não foi chamado para se esconder. Ele foi chamado para se destacar. Por causa da sua integridade, ele chegou a influenciar os 4 reinos. Olha só. Porque depois que ele saiu da cova dos leões, a Bíblia vai nos dizer que aquele rei, quando jogou ele lá e lacrou, ele não conseguiu dormir, ele ficou perturbado, ele não queria jogar Daniel na cova dos leões. Mas aqueles manipuladores, o que eles fizeram? Ó rei, vamos fazer um decreto para que todos fiquem 30 dias, olha só, 30 dias adorando somente o rei, somente o Senhor. E ele fez esse decreto, olha só. E aí, se você observar Daniel, ele se rendeu a esses 30 dias? Ele pegou, fechou a janela ali e ficou com medo? Não, ele continuou orando 3 vezes ao dia, com a janela aberta em direção a Jerusalém. Meu irmão, não sei se você está entendendo a profundidade dessa palavra, meu irmão. Mas o que o Espírito Santo está dizendo à nossa igreja: não negocie princípios. E às vezes por poucas coisas nós vendemos. Mas em nome de Jesus, aqui nós não somos daqueles que vão vender princípios. Nós vamos continuar firme, constantes, buscando, orando e buscando uma vida de santidade a cada momento, assim como Daniel. Mas eles foram diante de Daniel ali, pegaram ele orando, trouxeram ele, e aí o rei não queria jogar ele na cova. E eles falaram: mas não tem o decreto ali? O decreto ele não era que ninguém podia mudar esse decreto? Que rei é você? Olha só. E o que aconteceu? Ele ficou constrangido, ele não conseguia dormir, ele ficou perplexo. E quando ele chegou de manhã, ele removeu aquela pedra e disse: Daniel, olha só. E Daniel responde: eu estou aqui, eu sou filho do Deus vivo. E aquele rei, ele se rende, ele se dobra, ele se ajoelha ali, ele se rasga por inteiro. E ele diz: o Deus de Daniel é o meu Deus. Nesse reino todos adorarão somente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nos 4 cantos desse lugar, somente Deus será adorado. E que em nome de Jesus, em sua casa, Deus possa ser adorado. Em seus relacionamentos, Deus possa ser adorado. Não interessa se você está na cova dos leões. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas olha só, Deus não fez com que Daniel, não libertou ele de ir para a cova, mas libertou na cova. E se você está vivendo nesta cova, em nome de Jesus, aquele Deus, que em nome de Jesus ali, tapou a boca dos leões, Ele vai tapar toda seta maligna, tudo o que foi planejado para que você não viva uma vida de santidade. Em nome de Jesus, está caído por terra, em nome de Jesus. E nós vamos viver sim, em santidade, porque sem santidade, alguém vai ver o Senhor? Não, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Vocês estão percebendo quanto escândalo Daniel causou ali? É isso que Deus espera de nós, que nós escandalizamos aonde nós estivermos. Só que o escândalo, meus irmãos, muitas vezes ele incomoda. Enquanto outros buscavam ali status, né? E vale a pena lembrar desse contexto, né? Depois, o que o rei fez? Ele pegou aqueles que estavam planejando mal contra Daniel, jogou tudo na cova, olha só, né? E os leões famintos ali, foram, e ficou só os ossos. A palavra de Deus vai dizer: foi eles, os filhos deles e as mulheres deles, foram tudo para lá, olha só. Então é isso que vai acontecer
com os demônios, né? Ou com pessoas usadas por Satanás para tirar você da santidade. Meus irmãos, então nós vemos aqui na palavra de Deus que santidade não é você ficar isolado ali. Daniel podia ter ficado isolado. Ele ficou isolado? Não. Ele continuou. E pelo fato dele ter continuado, o que aconteceu? Deus foi exaltado em meio a todo o reino. E que possa acontecer isso comigo. Que possa acontecer isso também com você, meu irmão, minha irmã. Então, meus irmãos, enquanto outros buscavam status, Daniel buscava a presença de Deus. E por causa disso, Deus o manteve relevante por décadas. Depois os irmãos sabem que depois veio Ciro, o persa, destruiu o reino ali de Nabucodonosor. Depois ele fez um decreto, libertou o povo. E toda a trajetória dele, ele se manteve firme. Ele se manteve fiel ao propósito que ele fez lá atrás, na juventude. E agora eu quero fechar dizendo, qual é o seu propósito? E o que você veio fazer aqui? Meus irmãos, santidade é o que nós precisamos buscar. Não separe a santidade da influência. Quem se santifica de verdade, inevitavelmente vai governar em algum nível. Mas no ponto 3 ainda, no ponto 4, santidade não é isolamento, é influência. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se você não influencia, você está sendo influenciado. Eu quero compartilhar um vídeo com vocês, pasme os irmãos, amém? Mas nós vivemos na era digital, nós vivemos numa era onde esse contexto tecnológico, nós vemos que as pessoas elas mostram ser uma coisa que ela não é. Olha só, e isso é preocupante quando isso vem para a vida dentro da igreja. Amém? Então, pode rolar o vídeo, por favor.
Aleluia. E a pergunta que eu faço: até onde você está disposto a chegar para poder ser aceito no mundo? Entende, meus irmãos? Pasme os irmãos. Muitos de nós queremos ser aceitos no padrão desse mundo, mas está amarrado e amordaçado em nome de Jesus. Porque o que está em jogo aqui é a nossa salvação, porque o que testifica a nossa salvação é se conseguimos viver uma vida de santidade. E nós aprendemos aqui, nesta noite, que não é uma questão de lugar. Independente de onde estivermos, que em nome de Jesus possamos ser luz. E eu quero profetizar na sua vida luz. Luz de Jesus. Que em nome de Jesus, a palavra de Deus vai nos ensinar para que serve uma luz que não acende e que não ilumina a escuridão. Não podemos colocar essa luz debaixo do alqueire. E a palavra vai dizer em Romanos 12:2: e não vivam conforme o padrão deste mundo. Mas o padrão desse mundo, infelizmente, tem entrado em nossa casa, muitas vezes em nossa igreja, uma vez que você não entende o propósito correto e não coloca o teu coração realmente diante de Deus. Convido o ministério de louvor para vir à frente. Irmãos, Daniel é o retrato vivo de que a santidade, ela não é apenas um evento. Nós vemos aqui na história de Daniel, quando ele foi levado para a cova, ele já tinha mais ou menos uns 80 anos. E quando ele disse que ele não ia se contaminar, ele tinha entre 15 e 17 anos. Então nós vemos, meus irmãos, que ele não se contaminou. Então, não é apenas um espaço de tempo, ou um momento que você vive ali e você fala, uau, estou vivendo um momento bom. Não, é uma vida de santidade que nós precisamos. Jovem, ele decidiu ali. Adulto, ele resistiu. E velho, ele permaneceu na presença de Deus. Meus irmãos, a santidade acompanhou Daniel até o fim. Eu fez ver quem Deus é, e Deus ainda procura Daniéis nessa geração. E quantos Daniéis nós temos aqui? Deus procura Daniéis em nossa geração, que faça a diferença, e que em nome de Jesus, o poder de Deus, através da sua vida, possa impactar os 4 cantos deste lugar, da nossa cidade, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus ainda procura Daniéis nessa geração, homens e mulheres com espírito excelente, e que não se vendem, e que não se curvam, que não se amoldam ao padrão desse mundo. Aleluia. Peço que você medite agora, porque talvez você esteja diante da sua própria Babilônia. Talvez você está aqui, mas a sua vida está na cova, ali, com medo. Talvez a pressão, a injustiça tenha pairado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez a tentação, e gente, é pecado ser tentado? Não, Jesus foi tentado ali, mas pecado realmente é você se render à tentação. Mas talvez você esteja passando por uma tentação, ou você esteja com medo, mas o mesmo Deus de Daniel, Ele está aqui nesta noite, e Ele quer vir com providência na sua e na minha vida. Quem escolhe santidade
pode até ser esquecido pelos homens, mas nunca será esquecido por Deus. Decida hoje viver uma vida realmente separada, santa, uma vida diferente, mesmo que isso escandalize a tua casa, mesmo que isso escandalize o mundo, mesmo que isso escandalize o teu trabalho. Decida hoje, porque Deus, Ele quer sondar o seu coração nesta noite, porque quem o mundo chama de radical, o céu chama de fiel.